O seu bebê chora, ele quer colo o tempo todo e fica dormindo picado? Calma, fique calma, mãe. Ele está sendo apenas um bebê. E hoje a gente vai falar alguns comportamentos em relação a essas questões e o que você, como mãe ou futura mãe, se caso você estiver grávida, me conte aqui nos comentários que eu quero saber. Você precisa saber o que esperar e o que fazer nessas situações de sono e querer colo o tempo todo. Mas antes de começar, deixa eu só me apresentar rapidamente. Prazer, meu nome é Adriele Seibel, sou professora, sou mãe e eu estou aqui para poder ajudar você, provavelmente, mãe de primeira viagem, e eu vou trazer algumas questões que são importantes a gente pensar que sim, existem alguns mitos que tem pessoas que falam que é, mas não necessariamente que realmente seja, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Isso todo mundo sabe, que os primeiros meses de vida da mãe e do bebê são os mais desafiadores. Então ali, quando nasce um bebê, nasce uma mãe também. E é essa adaptação entre os dois e nesse novo mundo, nessa nova rotina, ela é bem desafiadora, tá? Então calma, se estiver difícil para você, calma, saiba que está tudo dentro do normal estar um caos. Você tem que pensar que ele acabou de chegar ao mundo, então tudo é novidade, tá? O frio, a fome, o sono, a luz, barulhos, estímulos. Então tudo isso é novidade para o seu bebê e sim, vai interferir com certeza na rotina e como esse bebê ele age também. E saiba que a única maneira do seu bebê se comunicar é através do choro. Então aí entra um mito que, olha, eu via muitas vezes as amigas da minha mãe falando, principalmente antigamente, era muito comum, hoje ainda também é, mas pelo menos no meu círculo social eu não costumo ouvir muito isso. Que, não faça isso senão a criança vai ficar mimada. Gente, um bebê recém-nascido, ele não sabe manipular. Bebê sabe manipular? Bebezinhos maiores, eles vão sim entendendo o que eles fazem ou deixam de fazer e que funciona ou não para determinada ação dos pais ou de um adulto. Então, conforme vai passando os meses, o bebê sim, ele vai aprendendo ali por volta de 1 ano, 2 anos, e ele sabe sim manipular em determinados momentos. Mas um bebê recém-nascido não, tá? Então, se o seu bebê recém-nascido ele está chorando por alguma questão, a gente precisa entender o que está acontecendo e tentar acolher esse bebê da melhor maneira possível, tá bom? Porque o choro é absolutamente o único meio de comunicação desse bebê. O choro pode ser diversas coisas, Então, ele pode ser a fome, se o bebezinho está com fome. Ele pode ser algum desconforto, então algum incômodo com uma etiqueta de roupa. Pode ser cólica, pode ser fralda suja. Às vezes está incomodado, está numa posição que está incomodando ele, ou dependendo se está muito preso. A gente não sente formigamento, o bebê também pode sentir formigamento. Então, são coisas que o bebê ele vai se comunicar de alguma forma, que é através do choro. Também pode ser a necessidade de segurança do colo, dele querer se ninar, se balançar. A gente vai falar também já um pouquinho mais em relação a isso. E também pode ser questão de sono. O bebê recém-nascido, ali nos primeiros meses, ele não sabe dormir sozinho. Ele precisa de alguém para fazê-lo dormir, tá? Então, o bebê sim, ele vai chorar por estar com sono, e se você passar muito desse período do sono dele, sem com que ele adormeça, ele vai ficar pior ainda, ele vai ficar mais agitado, e aí sim que não vai conseguir pegar no sono direito, tá? Então, a questão do sono também. O bebê, ele vai chorar por qualquer coisa. Fome, sono, dor, o que ele estiver sentindo, ele vai comunicar através do choro esse desconforto. E conforme for passando o tempo, você tem que observar o contexto, observar o horário, a rotina, o tom do choro. Então, tem choros que sim, comunicam um choro mais forte, mais intenso, significa sim, normalmente que é dor. Tem aquele chorinho mais fraco, mais manhoso, ou um chorinho se recontorcendo, ou um chorinho que, dá pra ver que a criança está com sono, e conforme
você for já assistindo os vídeos aqui no canal, você vai entender que sim, é importante existir uma rotina, tá? A rotina ela é fundamental para que você também saiba o que esperar. Então, sim, existe a mamada em livre demanda, vai ser no horário que a criança quiser. Sim, existem, tem momentos, dias, semanas, às vezes que o bebê quer mamar mais, às vezes que mama menos, mas tem coisas que você sim tem mais ou menos ali o controle de ter essa rotina, como por exemplo, vai escurecer o mesmo horário todos os dias ali nesse período, digamos, desse mês, né? Muda em questão de inverno, verão, mas o bebê vai ter todo esse tempo para se adaptar. Então, digamos, nesse mês, tá? Faz de conta, tá escurecendo 6 horas da tarde, 6h30, 7 horas, você já começa uma rotina da noite, uma coisa mais silenciosa, menos luz, mais calmo. Você tem que decidir o horário do banho do bebê. Então, a opção é sua. Tem mães que querem dar sempre de manhã. Ok, você pode dar de manhã. Tem mães que querem dar bem de tardezinha, quando começar a escurecer. Tem mães que querem dar 11 horas da noite, que é tipo assim, o horário que eu vou dormir, eu quero que o bebê relaxe bem para dormir mais à noite. E aí você vai vendo estratégias e criando uma rotina de acordo com o que você prefere. Eu, por exemplo, preferia o banho ali no início da noite, quando estava escurecendo. Primeiro, porque não é tão frio, é um horário que não está tão frio, é um horário que a gente já vai acalmando essa criança para que ela venha começar a entender que está ficando de noite, que a gente tem menos barulho, menos estímulos. E sim, nós aqui em casa, dentro da nossa rotina, nós costumamos dormir cedo. Tá? Não só as crianças, mas os adultos também. Então, tem casas que é comum os adultos dormir 11 horas, meia-noite, 1, 2 horas da manhã. Aqui em casa, não. A gente dorme relativamente cedo, então 9h30, 10 horas, já tá todo mundo na cama, já tá todo mundo em silêncio, já tá... Então, eu quero que meu bebê se acostume com essa rotina, tá? Então, você precisa implementar algumas rotinas, algumas questões diárias que vão facilitar também para você saber o que esperar, a horinha do sono do seu bebê, quando ele está com sono. E o tempo das mamadas também a gente vai se adaptando. Opa, ele mamou, mas faz meia hora que mamou, será que é fome mesmo? Ou será que talvez é só vontade de chupetar ou vontade de estar no colinho, estar no aconchego, no cheiro do peito, no cheiro do leite da mãe, tá? Então são questões para a gente poder pensar assim. Aí vem a questão do sono, que a criança ela ainda é muito imatura, tá bom? Então temos que pensar que a questão do sono nos primeiros meses, esse sono é muito leve, ele tem vários despertares, ele é bem fragmentado, né? E acaba sendo bem instável também. Então calma, que é normal o seu bebê acordar, dormir, ou ele vai também dormir muitas horas no dia, também tem isso. Então ele vai acordar várias vezes, mas ao mesmo tempo que ele vai acordar várias vezes, ele vai dormir também bastante horas no dia. E outra coisa que ajuda no sono e que a gente já sabe, né? Que as crianças gostam muito, é a questão de adormecer no colo. E também é uma opção ali da mãe, da família, do casal. Esse primeiro momento, aproveite para fazer ele dormir no colo, aproveite esse momento e essa troca que é tão importante, tá bom? Tem que pensar que o seu bebezinho, ele era carregado por você 24 horas por dia. E aí agora não é mais. Você pode soltar ele, antes estava na sua barriga o tempo todo, então você estava se movimentando, estava lavando uma louça, estendendo uma roupa e o seu bebê estava com você se movimentando. Eu tô aqui, ó, conforme eu vou me mexendo, também o meu bebezinho ele vai sentindo, tá? E aí agora não, a gente simplesmente quer que a criança fique na cama, fique no berço e aí não tem esse movimento nenhum. Então a criança ela precisa sim desse colo, tá? Desse aconchego. Pense o seguinte, colo não vicia. O colo é um lugar mais seguro para a criança. É onde ela precisa estar. E aí entra, que em breve também vai entrar um vídeo, essa semana a propósito, sobre esterogestação, que é o quê? O bebê ele nasce, mas ele não sabe que ele nasceu, tá bom? Ele acha que ainda está dentro da barriga. Então sim, essa necessidade de colo, ela é real.
ela existe mesmo. E você, como adulto, aproveite para acolher esse bebê, aproveite para ter esse momento, até porque são pouquíssimos meses, né, que esse bebê vai precisar tanto de colo. E depois vai passar. Depois você não consegue mais pegar o seu bebezinho no colo, a sua criança, depois adolescente no colo, igual você pegava quando era um recém-nascido. Então aproveite essa fase, que é bem importante, e ela também faz com que o bebê se sinta seguro. E quando o bebê se sente seguro, essas conexões neurais, elas são muito melhor desenvolvidas, tá? Então a criança, toda a parte neurológica, toda a parte emocional da criança, quando ela começar a andar, a falar, a se desenvolver de uma maneira que é mais visível, né? Sair do nosso colo, realmente, você vai ver o quão foi importante isso. Parece que não é tão importante agora, mas quando o bebê ele se sente seguro, amparado, acolhido e ele está emocionalmente estável, isso faz com que o cérebro dele entenda, traga reações químicas, conexões neurais que são importantíssimas para o processo de desenvolvimento desse bebê, tá? Então, dar colo não é mimar o seu bebê. Preste muita atenção, tome muito cuidado com isso. E aí vem uma dica, né? Que cansa ficar nos braços, cansa. A gente precisa ter momentos livres com a mão, porque a gente não pode ficar somente com o bebê, né? No colo, simplesmente e pronto. Então a dica extra que eu vou dar para você agora nesse vídeo é: use o Slim. O Slim, ele é um ótimo aliado para mamães, porque o bebê vai estar com você vai estar se movimentando, enquanto esse bebê estiver ali, ele vai estar ouvindo o seu coração, ele vai estar sentindo o seu cheiro e ele vai estar sendo embalado, ninado, apesar de você estar fazendo outras coisas. Então, com certeza, vale a pena você investir num Sling, que se caso você não saiba o que é, né? É tipo um canguru de tecido que você envolve ali o seu bebezinho e aí você fica com as mãos livres para poder passear, para poder trabalhar em casa, para você fazer uma comida, para você limpar a casa, fazer o que você quiser. Você tá com as mãos livres, estender uma roupa às vezes ali com o seu bebezinho e você consegue fazer as suas atividades e o seu bebê estar com você também. Agora me conte, se você está passando por essa fase, qual está sendo mais desafiadora para você? É a questão do choro? É a questão do sono? É a questão do colo? O que está pegando mais aí com você e com o seu bebê, que eu quero saber? E aí, veio o meu convite também para você poder me seguir no Instagram, @ritmosdamaternidade. Então me segue lá no Instagram, que eu posto sempre muitas coisas para vocês também, para continuar ajudando, para que você entenda todo esse processo do que esperar, de como é a maternidade na vida real. Se você ficou até aqui, se inscreve no canal. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.